A paz de Deus a todos. Estamos aqui para sentir de poder contar e falar um pouco de uma passagem bíblica. Antes de mais nada, sou membro da Congregação Cristã do Brasil, não tendo ministério nenhum, e estando aqui para contar levar um ponto de palavra às pessoas que precisam, né? Muitas pessoas estão nesse momento precisando de um ponto da palavra, né? Desesperado. Quem crer e ouvir, esperamos que seja de bom grado, fazendo isso de bom coração, porque sinto no meu coração de fazer isso. Quem acessar o nosso endereço vai ver essas palavras. Então nós vamos ler no livro do profeta Jonas, né, do Velho Testamento, sob o título da palavra A Vocação de Jonas, a sua fuga e seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio, a ele disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabia que os homens que fugiam de diante do Senhor. Por que ele lhe tinha declarado? E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E eles lhe disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam e esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Só até aqui, irmãos. Queridos e amados irmãos, aqui tem vários ensinamentos. Aqui cabe várias exortações. Aqui cabe aos nossos irmãos da igreja vários ensinamentos. Jonas já tinha cansado de Nínive, pois já tinha falado com aquele povo sobre Deus, e o povo nem assim obedecia. E assim o pecado
se aumentava na cidade. Então, Jonas cansou, porque nós seres humanos cansamos. Deus não cansa, mas nós seres humanos cansamos de levar uma pessoa, olha, faz isso e isso. Então, foi o que fez Jonas, né? Quando Deus fala aqui, bem no primeiro, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade. O que Jonas fez? Ele simplesmente falou, não vou para lá mexer com esse povo, não. Ele não falou para Deus, ele falou em pensamento, né? E Jonas levantou para fugir diante da face do Senhor, está aqui no capítulo 3. Assim é a nossa vida, meus irmãos. Nesse momento tem várias pessoas pensando, para que lado que nós vamos? Para onde que nós vamos? A palavra de Deus diz, você vai para onde Deus te mandar. Obedeça ao chamado de Deus para aquilo que vem para a sua vida. Nesse exato momento, meus irmãos, tem muita gente totalmente dispersado, sem saber o que fazer. Gente, nós vamos morrer, nós vamos viver. Gente, essa pandemia vai acabar. Para onde que eu vou? Eu fico dentro de casa? Eu fico fora de casa? Ninguém sabe. Ninguém tem essa resposta. Quem tem essa resposta, então, é Deus. Só Deus tem essa resposta na sua vida, meu irmão. Então, não adianta procurar para o vizinho. Vizinho, o que vai fazer? O que nós vamos fazer? Nós vamos sair? Nós vamos ficar? Não, então foi ao mandado do Senhor, clama ao Senhor e tu vai obedecer o que o Senhor te mandar fazer. Jonas, desobedecendo o Senhor, e vindo aqui na palavra, levantou para fugir diante da face do Senhor. Você também vai ser um Jonas? Profeta de respeito. Foi um profeta de respeito. Todo mundo conhece essa palavra. Você também vai querer fazer igual Jonas, fugir diante da face do Senhor? Pois não faça isso, meus irmãos. Não faça isso. Quando seu coração estiver cansado, quando você estiver sozinho, como eu estou aqui hoje lendo esse ponto de palavra, para quem interessar possa acessar, pense nessa passagem de Jonas na Bíblia, do profeta Jonas, lá no Velho Testamento. Quanto pior a cidade, aí que a gente temos que ir. Quando pior for o estado que tiver, é aí que nós temos que ir para levar a palavra do Senhor. Jonas se levantou para sair da face do Senhor e descendo a Jope, que era outra cidade, né? Achou um navio que ia para Tarsis. Lá em Jope, ele achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem, meus irmãos. E foi lá para dentro, como se misturou ao povo, né? Para ir com eles para Tarsis e sair diante da face do Senhor. Mais embaixo aqui na palavra, disse aqui, está dizendo a palavra, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. É aquele caminho que você pegou, né? O caminho era plano, né? Eu, como viajo, nas estradas, você vai numa estrada plana, planinha. De repente, meus irmãos, veio um pedregulho na estrada, estrada cheia de terra, estrada cheia de buraco, a estrada não era aquela. Não era para você ir para lá, era para você ir para cá. Essa é o curso que a palavra está trazendo. Então hoje você pegue o caminho certo. Não titubeie, meus irmãos. Não pense duas vezes. Não replica. Atenda ao chamado de Deus. Porque é preciso. Porque se Deus está mandando, porque Deus sabe todas as coisas. Ele pensa lá na sua frente. Meu irmão, você que está ouvindo essas palavras, coloque essas palavras no fundo do seu coração, porque hoje é uma noite em que eu estou sozinho e Deus está usando de mim para falar essas palavras para quem precise por esse mundo. Quando o Senhor mandou no mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, o navio estava para quebrar. Imagina homens dentro de um navio em um grande mar, meus irmãos. Uma tempestade grande, quem nunca foi ao mar, aquilo faz o mar revolto. Meus irmãos, não está na palavra, mas poderia ser à noite, aí que as coisas tornam difícil. E os marinheiros ficou tudo preocupados, né? O que vamos fazer? O que está acontecendo, né? Por que essa tempestade? O que nós fizemos? Talvez, não está na palavra, talvez eles falassem assim, o que fizemos para Deus para merecer isso, né?
Mas o problema não era o navio, o problema não era os marinheiros, o problema era a carga do navio. Tinha alguém que estava no meio da carga que tinha desobedecido a Deus. Assim, nessa noite, meus irmãos, nós te pedimos, não desobedeça a palavra, não saia dela, porque Jesus diz, e o Velho Testamento está valendo, Senhor Jesus? Ele diz, não vou acrescentar e nem tirar um tio e nem uma vírgula do Velho Testamento. E sim, o Novo Testamento vem para complementar o Velho Testamento. É o que a palavra diz essa noite para todos os irmãos que estão se sentindo sozinhos. Mais embaixo na palavra. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. Porque naquele tempo existiam muitos deuses. Era para o lado da Grécia antiga e tinha muitos deuses. Cada um, né, tinha seus deuses. Tinha aqueles amuletos pequenos, deus de barro. Então cada um clamava seu Deus. Né? E os marinheiros fizeram de tudo, né? Lançaram as fazendas no mar. Fazendas, meus irmãos, é algum saco de objeto, alguma coisa que o navio transportava, né? E lançaram aquilo, né? Tudo ao mar. Tudo que era peso, eles lançaram ao mar porque ia afundar. E como é que ia fazer, né? Talvez custava até muito caro o navio naquela época, né? E eles ficaram preocupados com aquilo, lançaram suas fazendas ao mar. Fazendas é tudo aquilo que o navio transportava. Saco de alguma coisa, odres de vinho, valores, pedras, tijolos. Naquela época transportava muito. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Disse, isso não é comigo. Deitou lá e lá ele ficou. Assim, também somos nós no dia de hoje. Quantos Jonas existe por aí? Vou dormir, não é comigo. Não tenho nada a ver com isso. Existe muito Jonas por aí. Acorda, Irmandade. Acorda. Às vezes o problema é contigo. Às vezes as coisas não vão bem na sua casa por causa de você. Não fique só dormindo. Levanta-te, tenha bom ânimo e vamos embora. Como Deus disse a Josué. E como Josué também passou essas palavras após a morte de Moisés para o povo. Levanta-te e tem bom ânimo. O mestre do navio, continuando aqui já no versículo 6, chegou-se a ele e disse, que tens, dormente? Perguntou para o Jonas, o que tens? Por que está dormindo aqui? Né? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. O medo era tanto, meus irmãos, que o medo de morrer era tanto como hoje. Hoje o navio é a Covid-19. É essa celeuma aí, é essa doença que não tem cheiro, não tem gosto, não tem nada. O sujeito fica hoje ruim, vai para a cama, né? Deita lá e passa 3 dias e recebe a notícia que ele morreu. O medo da morte, o temor, meu. Esse é o navio de hoje, a grande pandemia, né? Nada mudou, meus irmãos, do Velho Testamento até hoje. Bem em coisas diferentes. Essa pandemia chegou aí para ficar, ela se traduz aqui, essa palavra diz tudo sobre isso, né? Então, os marinheiros preocupados em morrer, levanta-te e levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Isso diz para nós levantar, entendeu? Para que nós não pereçamos, meus irmãos, também. Essa palavra é atualíssima. Levanta-te, ora, vai visitar, congrega, para que nós não pereçamos. No capítulo 7, e dizia cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos veio sobreveio esse mal. E lançaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas. É como um jogo de dados. E aí eliminando, jogando sortes ali. Jogando sorte. Gente, quem será? Será você? Você trouxe alguma... Era muito místico, né? Pois estamos falando da Grécia Antiga, né? Era muito místico, então lançaram sorte. E adivinhe quem caiu a sorte? Caiu no profeta Jonas. Ele pegou o capitão daquele barco. No versículo 8 ele falou, então lhe disseram, declara-nos, falando para Jonas, declara-nos tu agora,
por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens e qual é a sua terra? E de que povo és tu? Igualzinho de hoje. Você vai, meus irmãos, em qualquer lugar, se você é estranho à fé, alguém te pergunta, o irmão é da onde? Qual que é o seu o ancião? Qual que é o seu cooperador? Isso é no dia de hoje. Mas em plena tempestade, isso era uma investigação. Assim é na tua vida também. Na vida dos seus irmãos, vamos se achegar mais a Deus, né? A todos, né? Vamos procurar congregar e apaziguar essa tempestade, meus irmãos. Porque no meio da tempestade tem que descobrir quem é o causador dela. No caso aqui, uma desobediência do profeta Jonas. No capítulo 9 ele disse, Jonas disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Aí sim descobriu quem era ele, né? E o porquê daquela tempestade. No capítulo 10, então os homens do navio, se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste tu isso? Pois sabia que os homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Assim, meus irmãos, isso aqui já é uma acusação em cima de Jonas. Por que fizeram isso com aquele barco, justamente com aqueles marinheiros? E Jonas, coberto, meus irmãos, de temor, lhe sobreveio a resposta. Ainda não veio a resposta. Os homens do navio declarou uma sentença e disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme, porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Sabe que hoje, nessa noite, muita gente aqui, você que está sentado aí, está procurando. Gente, o que nós vamos fazer? O que eu vou fazer? O que eu vim fazer hoje aqui na igreja? Você veio buscar a palavra, e a palavra é essa. Meu irmão, a palavra é essa. É a palavra que Deus manda te dizer. Meu irmão, não pegue o caminho errado. Meu irmão, pegue o caminho que Deus lhe guiou, o caminho que Deus lhe mandou. Se Deus te mandou nos dias de hoje, se Deus te mandou para a cidade de Rio Verde, não vá para Porongatu, meu irmão. Vá para a cidade de Rio Verde cumprir a missão de Deus. Porque se você for para Porongatu, vai lhe acontecer essas tempestades, tudo isso, e vai ser revelado. Né? E você vai ter que voltar. E aí a volta é mais difícil, porque você vai ter que refazer o caminho todo de volta, vai ter que voltar e cumprir a missão de Deus. Voltando aqui à palavra, no versículo 12, aí Jonas responde toda aquela acusação. E ele lhes diz, levantai-me e lançai-me ao mar. E o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio essa grande tempestade. Meus irmãos, quem tem coragem, meu irmão, de levantar? Quem? Nessa noite, quem tem coragem de levantar diante de Deus? E falar, eu sou o causador de tudo. Não precisa levantar aqui na igreja. Mas será que algum de nós temos esse pensamento, essa coragem, esse temor que Jonas tinha lá no meio do mar, meu irmão? É falar, pegue-me e lance-me ao mar que a tempestade cessará. Quem tem essa coragem? A tempestade é essa hoje, meu irmão. A tempestade é voltada no dia de hoje. Né? Quem tem coragem, meu irmão, de não tomar a vacina? Precisamos tomar a vacina. Ninguém vai ter coragem de sair por aí falando, eu não vou tomar a vacina. Precisa tomar a vacina. Porque a vacina é uma providência de Deus, uma providência divina. Para cessar essa tempestade na terra. Para cessar toda a sua angústia que está aqui sentado na igreja. Sua, do irmão, da irmã. Cessar a tempestade da sua casa. Cessar as doenças. Cessar o desemprego. Cessar a precisão. Senhor, mandar a saúde, mandar a água para você, mandar a comida, mandar o emprego. Quantos aqui estão querendo isso? Lance todas essas suas preocupações no mar.
Pega essas preocupações suas e lance no mar. O profeta Jonas, com muita sabedoria, me lança ao mar que a tempestade cessará. É essa palavra que Deus está mandando trazer hoje, esse ensinamento que Deus está mandando trazer para a igreja. A igreja aceita? A igreja aceita? Os irmãos aceitam esse conselho? Mais embaixo na palavra, aqui no versículo 13, entretanto os homens remavam, e esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Olha para vocês verem quanta dificuldade. Gente, quando fala aqui na palavra que era remar, porque já o navio era a vela. Tinha que descer a vela por causa da tempestade. E eles não podiam, né? Cada vez que eles iam, remar não chegava, né? Mas ficava contra eles. Ou seja, podemos dizer aqui que esse navio ficava rodando em círculos, né? Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, toda a tripulação do navio, não pereçamos por causa da vida desse homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Até aqui, meus irmãos, tem sabedoria. Após lançar Jonas ao mar, acabou, cessou a tempestade. Acabou a tempestade. Os homens temeram diante daquela situação, de quanto Deus era poderoso na vida deles. Né? Diz mais um pouquinho que nós não leu ainda. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Meus irmãos, não é fácil. Você já observou quando você recebe uma graça? Você sentado aí no banco? Recebe uma notícia? Ainda nessa noite, tu receberás uma notícia. Através dessa palavra aqui pregada na igreja. Essa palavra que é falada para você, aqui do irmão Gonçalves. Essa noite você estava sem esperança. Talvez estava pedindo até a morte, mas olha para você ver como é possível tirar um peso de qualquer situação quando Deus está presente. Deus manda o caminho. Né? Após lançaram, né, o Jonas ao mar, o profeta Jonas, tudo se acalmou, meus irmãos. Jogue suas preocupações ao mar, voltando a dizer. Tire tudo que é carga das suas costas e joga. E todos nós sabemos a conclusão dessa palavra, para não ficar muito comprida, senhores. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Jonas foi para Nínive. Quando fala um grande peixe, pode ter sido uma baleia. Jonas não foi por conta própria. Mas ele percebeu que só tinha uma saída, jogasse ele no mar, mas ele não sabia se ia nadando. Aí a fé de Jonas era tão grande que, jogando ele ao mar, os homens perceberam que um grande peixe engoliu ele. Diz a palavra que Jonas ficou 3 dias dentro do peixe e 3 noites. Chegando próximo a Nínive, ele foi cuspido em Nínive. Essa é uma grande palavra, meus irmãos, que não seja preciso nós ser engolido por um grande peixe, para que nós possamos andar com o nosso próprio pé, fazendo e falando a palavra de Deus. Se alguém estiver tentando falar como eu estou tentando falar para todos a palavra de Deus, trazer para os tempos de hoje, que outro não fique contra, que outro fique ajudando em oração para que nós consigamos falar da palavra de Deus. Essa é a grande verdade. Obedeçamos todos a Deus, que nessa noite consigamos alcançar a misericórdia, para que Deus consiga perdoar os nossos pecados, meus irmãos. Esse foi o meu primeiro dos meus pontos de palavra que venho trazer até vós, né? Sem autorização da nossa igreja, que é a Congregação Cristã no Brasil. Poderei ser até advertido por isso,
mas penso que Deus colocou no meu coração para falar com todos vós. Essa é a grande palavra de Jonas, que já aconteceu na minha vida, aconteceu na sua vida, pode voltar a acontecer na minha e poderá acontecer com toda a irmandade. Poderá acontecer com todos. De Deus mandar você para um lugar e você ir para o outro. Mas Deus é o Deus da sabedoria, Ele não é o Deus dos enganos. Ele é o Deus que promete e cumpre. Nada que Deus prometer na sua vida vai deixar de cumprir. Creia nisso, meus irmãos, nessa noite. Não temais. E pedimos a Deus que tenha misericórdia, que não sejamos engolidos por um grande peixe. Deveria ter sido uma tormenta dentro desse grande peixe, 3 dias e 3 noites. Jonas sabiamente deve ter ficado quente, deve ter ficado com muito temor, engolido por um peixe. E o peixe não o comeu, ou seja, dissolveu ele na barriga, não. A gente imagina que ele foi, porque ele foi jogado em Nínive inteiro. A gente não sabe como que foi, né? Será como que ele olhou para trás sendo cuspido naquela praia? Assim somos nós, meus irmãos. Não temamos, vamos seguindo em frente. E eu agradeço a Deus por essa força. Deus seja eternamente louvado.